começou a ser aclamado. As mulheres diziam: Davi matou, Saul matou seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Ou seja, o que é isto? Davi foi mais útil do que Saul. Davi guerreou mais do que Saul. Davi foi mais valente do que Saul. Davi cresceu mais do que Saul. Davi criou fama maior do que Saul. Davi conquistou os corações dos israelitas, dos judeus, dos hebreus, maior do que Saul. Isso criou no coração de Saul uma inveja, um medo de perder o trono tão fortemente, que então Saul começou a perseguir a Davi. Mas o interessante é que no meio da perseguição, no meio da provação, no meio do vale que Davi se encontrava, Davi tinha alguns amigos. Entre eles Davi tinha Jonatas, que era também o filho de Saul. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Ele se apegou, se afeiçoou com Jonatas de uma tal forma que este foi um instrumento que Deus usou para ajudar a Davi a escapar, para poupar a sua vida. Eu aprendo aqui sobre isto, que mesmo no meio de algumas adversidades que nós enfrentamos, no meio de algumas lutas que nós atravessamos, Deus sempre prepara alguém para nos preservar. Deus sempre prepara alguém para nos abençoar. Deus sempre prepara um etíope, um homem, Ebed-Meleque, para nos arrancar do fundo do calabouço e nos trazer à tona de novo. Porque é isso, pastor. Isso nos caracteriza, dizer aos irmãos que Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou, pastor. Ah, pastor, eu estou esquecido no meio deste vale, deste vento, parece que ninguém me vê. É engano seu, meu querido. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada precisamente, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, o próprio Deus diz assim: ainda que uma mãe que amamente o seu filho venha esquecer-se dele, todavia eu, o Senhor, não esquecerei de ti. O que é isso? É o cuidado de Deus para com a tua vida. Nós temos que dizer que diz Samuel: até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Você está de pé, é porque o Senhor cuidou de você. Você tem saúde, é porque o Senhor Deus zelou por tua vida. Você está calçando, está vestindo, está respirando, almoçou no dia de hoje, tomou café na manhã deste dia, é porque Deus proveu para você o que você precisa. Agora, se eu fosse você nesta noite, já estaria levantando as suas mãos aos céus e dando maior glória ao nome de Deus, porque Deus cuida. Deus cuida de você. Olha por irmão que está próximo de você, por bondade, fala por irmão fortemente: Deus cuida de você. Vai, Deus cuida de você. Fala forte: Deus cuida de você. Oh glória, Deus cuida de você. Para Deus não tem fronteira, para Deus não tem temperatura, para Deus não tem estações, para Deus não tem circunstância, para Deus não tem barreira, para Deus não tem crise. Quando o Senhor Deus quer fazer na tua vida um banquete, Deus prepara, é no meio do deserto o que você precisa. Eu já profetizo nesta tarde que o que você veio buscar aqui hoje, Deus já está preparando no meio do deserto a tua vitória. Deus está preparando em meio ao deserto o teu milagre. Levanta a tua cabeça hoje, sacode essa poeira, porque o melhor de Deus está chegando para você. Dos teus servos. Assim foi com Davi. Quando Davi começou a sair da presença de Saul, fugitivo da sua vida, Davi começou a andar por alguns lugares fugido de Saul. Davi vai para Nob, Davi vai para Doeg e Davi vai para Aquis. Davi, depois de Aquis, Davi se recruza. Davi, ele se encaverna. Davi, ele fica dentro de uma caverna chamada caverna de Adulão. Todos nós conhecemos o core salteado desta caverna. Ali foi o lugar que Davi esteve fugido da presença
presença de Saul. Neste momento Davi vai para a caverna sozinho. Parece-me que eu vejo, pastor Mário, que o coração de Davi estava desolado, estava desesperado. Davi se encontrava só em meio àquela caverna, mas no meio da caverna, Davi, ele é acompanhado, ele é procurado por sua família. Ali vai o seu pai e ali vai os seus irmãos. Quando o seu pai desce aquela caverna e também vai os seus irmãos, Davi abraça, congratula, se sente amparado, se sente amado, despede a sua família para que eles ficassem em Aquis. Mas não somente ele, alguns homens que estavam desgostosos com aquele tempo, alguns homens endividados, 400 homens se aparelharam com Davi, 400 homens se juntaram com Davi. O interessante aqui é que a Bíblia diz que eram 400 homens valentes, eram 400 homens que se doou para Davi, eram 400 homens que entregou a sua vida para Davi, eram 400 homens que entregou seu coração para Davi. Mas entre os 400 homens havia 30 homens que salientava que era mais guerreiro, que era mais valente. Mas entre os 30 homens existia 3 homens, e esses 3 homens é que faziam a guarda real de Davi, eram os mais próximos de Davi. A Bíblia diz no capítulo 23 que o primeiro deles chamava-se José de Basebete. Este homem matou em um só dia 800 soldados inimigos. O segundo dele chamava-se Eliezer. Eliezer era tão valente, Eliezer era tão guerreiro, que a Bíblia diz que Eliezer em um só dia foi para a batalha com a sua mão apegada em sua espada. A mão se apegou de uma tal forma com a sua espada que quando acabou a batalha ela ficou grudada em sua mão. O terceiro deles era Samar, justamente o texto em que nós acabamos de ler nesta oportunidade. Samar se destacava por sua valentia, inclusive por este texto sagrado em que nós acabamos de ler. Diz a Bíblia Sagrada que Samar, ele se colocou no meio de um campo de lentilha. Observe que o campo de lentilha não era dele, mas ele se sentiu na responsabilidade de defender aquilo que não era dele. Por quê? Porque os filisteus queriam aquele campo de lentilha para acabar com aquela seara, para acabar com aquela terra, para destruir com aquela plantação. Mas Samar se colocou na responsabilidade de defender aquilo que não era dele. O interessante aqui é que nós também nos assemelhamos com Samar. O interessante aqui é que nós também nos aparelhamos com Samar. Todos nós que estamos aqui somos um Samar de Deus. Nós defendemos algumas coisas que Deus tem nos colocado em nossa vida. A primeira coisa que nós defendemos em nossa vida é chamada de salvação, é aquilo que concerne no mundo espiritual. A segunda coisa que nós defendemos em nossa vida é os talentos, é os dons que o Senhor Deus tem nos dado. Depois vem a alegria, o Espírito Santo, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Depois vem a família, aquilo que é material, aquilo que é mais próximo de nós. Todos estes valores requerem algumas responsabilidades de nós defendermos para com o nosso adversário. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós temos conhecimento que o nosso adversário, o mundo e também Satanás, tenta diariamente arrancar aquilo que Deus tem nos dado. Justamente aí a nossa luta. Veja que o apóstolo São Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, Paulo fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega. E que dia é este, pastor? É o dia que Deus prepara para arrancar a tua alegria, arrancar a tua salvação, arrancar a tua bênção, arrancar a tua família, arrancar os dons que Deus tem te dado. Mas hoje Deus me trouxe aqui neste momento, nesta noite, nesse lugar, para te informar uma coisa. Deus vai começar a levantar Samars aqui hoje. O diabo vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo, o Nego Nazareno. Nós vamos levantando nossa
a nossa cabeça, arvorar a bandeira da vitória, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Quando eu falo de vinha, eu falo de algumas coisas que Deus coloca em nossa vida. Veja uma coisa, quando nós abrimos a preciosíssima palavra de Deus, precisamente em 1 Reis capítulo 21, nós vemos um homem que também tinha uma vinha, chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha que era sua herança, a herança de seus pais. Na ocasião que reinava era Acabe. Acabe tinha uma casa, um palácio seu, que era aparelhada, que era muro com a vinha de Nabote. Um certo dia, Acabe sai na sua sacada do seu palácio e vê a vinha de Nabote. Então Acabe a deseja. Por quê? Porque a vinha era florida. Acabe deseja por quê? Porque a vinha era frutífera. Acabe cobiça. Por quê? Porque a vinha era louvável. A vinha era agradável aos seus olhos. Então Acabe desce e vai ter com Nabote e faz 3 propostas a Nabote. A primeira proposta que Acabe faz a Nabote é justamente esta: me dá a sua vinha. A segunda proposta que Acabe faz a Nabote é que Nabote vendesse, colocasse um preço na sua vinha. A terceira coisa que Acabe fala para Nabote é que Nabote escolhesse um outro campo até maior do que o dele, que Acabe estava disposto a trocar por um outro campo. Mas Nabote falou assim: não, rapaz, você não entendeu ainda. O que eu tenho é herança. Eu não suei para conquistar, veio de mão beijada, mas eu tenho que zelar. Eu não posso dar, eu não posso vender, e eu também não posso trocar. Assim é com o que Deus está fazendo em sua vida. Assim é o que Deus colocou na sua vida. Ei, meu querido, o que Deus tem te dado, você não vai vender. O que Deus tem te dado, você não vai trocar. O que Deus tem te dado, você não vai dar de mão beijada. Aperta o cinto, vamos pra peleja e defendendo o que Deus tem nos dado. Levanta a cerca, tapa a brecha, porque Deus quer mandar mais. Fala pro irmão que está próximo de você: levanta a cerca pela brecha, vai. Olha pro teu irmão, levanta a cerca, vai. Levanta a cerca, levanta a cerca. Vai, cutuca o irmão do lado. Meu irmão, levanta a tua cerca, meu santo. Tá na sua brecha. O diabo quer roubar o que Deus tem te dado. Satanás quer arrancar o que Deus tem te dado. Mas nesta noite Deus está nos ajudando. Ele vai bater em retirada, porque Deus é com você. Deus vai te ajudar a suportar esse dia mau. Deus vai te ajudar a suportar essa fase ruim. Deus vai te ajudar a suportar essa provação. Levanta a sua cabeça, sacode a poeira, defenda o que Deus te deu. Fala pro teu irmão: defenda o que Deus te deu, vai. Oh, glória. Alabacando, ramachora, barahaya. Defendendo o que Deus